Olá, meu nome é Mauro de Castro e sou coordenador do nosso curso Farmacêutico em Atenção Primária de Saúde. Hoje recebemos aqui uma convidada para a gente poder conversar um pouco sobre um assunto da maior importância, que é a seleção de medicamentos. A convidada é a doutora Maria Angélica Pires Ferreira. Ela é médica da Comissão de Medicamentos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela tem mestrado em pneumologia e atua bastante tempo na área. Então, por isso, nós a convidamos para estar aqui hoje, conversando conosco sobre a importância da seleção de medicamentos. Olá, Maria Angélica, tudo bem? Olá, professor Mauro, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar, de estar aqui. Para nós é um imenso prazer te receber aqui. Muito bem. Conversando um pouco sobre evidências clínicas e seleção de medicamentos. Qual a importância das evidências clínicas na seleção de medicamentos? Bem, as evidências, na verdade, são aquele conhecimento sistematizado que se dispõe, então, a respeito do assunto que se debate, que se discute, e que nós usamos para responder a essa questão, que é a questão de o medicamento é útil, o medicamento ele é eficaz, é seguro, esse medicamento realmente se aplica no meu contexto. Então, nós precisamos fazer uma avaliação do melhor conhecimento disponível sobre aquele assunto. Então, é aí que nós partimos para a análise das evidências disponíveis sobre aquela questão. E como vocês procedem para poder selecionar ou não um medicamento lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre? E isso é cabível também se fazer em qualquer área, por exemplo, atenção primária, atenção secundária ou só em hospitais? Não, o processo ele pode e eu acredito que ele deve ser aplicado em qualquer contexto, claro que com as devidas adaptações, enfim. Mas o processo ele é colaborativo, é um processo crítico, bastante criterioso. Então, esses aspectos eles devem ser mantidos em qualquer contexto, seja num hospital de nível terciário, de alta complexidade, ou num ambulatório que atenda, de repente, poucas situações, né, doenças crônicas, enfim. Mas esse processo deve ser sempre colaborativo, no sentido de levar em conta os diferentes profissionais envolvidos no cuidado e que vão, então, usar aqueles recursos, né? O processo deve ser criterioso, ou seja, eu devo definir previamente quais são os critérios, quais são os parâmetros que eu vou utilizar para avaliar aquele medicamento, aquele recurso, né? E deve ser também bastante crítico, ou seja, eu devo avaliar adequadamente as informações, as evidências já disponíveis sobre aquele medicamento, sobre aquela tecnologia, digamos assim, para ver se realmente ela se aplica à minha situação, se ela vai ter se essa tecnologia vai ter um bom desempenho no meu contexto. Podia me mostrar um exemplo? Claro, eu trouxe então um processo recente, uma solicitação de inclusão. Sim. De um medicamento para tratamento de leucemia mieloide crônica. E esse medicamento então sempre se pede, se solicita que seja preenchido um formulário, que é um formulário padronizado, já previamente elaborado pela comissão. É um formulário que é divulgado em todo o hospital, todo o corpo clínico tem acesso a esse formulário. E aqui constam então informações essenciais para que seja avaliada a adequação daquela solicitação. Juntamente ao formulário devem ser anexados, então, cópias de artigos, de estudos realizados com os medicamentos. Se pede que, no mínimo, 3 artigos de bom nível, bem conduzidos, com um número adequado de pacientes, sejam anexados. Se pede também que se faça uma estimativa da demanda do uso daquele medicamento, para quais situações será usado. Se esse medicamento substitui um medicamento antigo,
né, tem uma opção anteriormente disponível na lista, ou se é um medicamento para o qual não temos alternativa. Né? E se pede sempre a assinatura do chefe de serviço para melhor consubstanciar o pedido. Recentemente também a comissão anexou uma declaração de potencial conflito de interesses interessante. ao pedido de solicitação de inclusão. Isso atende a várias recomendações do ponto de vista ético, né? Recomendações da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina, sobre essa questão do conflito de interesse, para a gente se certificar de que a inclusão realmente atende a uma necessidade do serviço. Bom, e nesse métier de vocês, como é que se dá essa questão de ter um processo de inclusão? O que acontece? Como é que vocês procedem lá dentro do hospital? Bom, do ponto de vista prático, como eu disse, o processo é colaborativo, então em geral, a solicitação de inclusão de um determinado medicamento na lista, ele parte do corpo clínico. O corpo clínico, então, vai definir que um determinado medicamento, uma determinada opção se faz necessária na lista e vai encaminhar essa solicitação à comissão. E a comissão, então, com base na análise do que foi proposto e com base na análise das informações necessárias, então, para consubstanciar esse parecer, né, que, em geral, análise da literatura, análise das evidências, então a comissão vai emitir um parecer. Esse processo, ele tenta ser, se objetiva que seja o mais padronizado possível, baseado em critérios bem objetivos, para que no final se consiga avaliar de forma clara, né, objetiva, a adequação ou não da inclusão daquele medicamento. Então, existe um formulário específico, padronizado, com questões pertinentes à inclusão, informações que a comissão necessita para emitir um parecer. E ali, então, é que se vai fornecer essas informações para que seja possível a avaliação do processo. Essas evidências sempre são do mesmo tipo ou existem algumas evidências que podem ser melhor que outras? Então vocês analisam isso ou é só para encher o formulário e já está consagrado que a pessoa vai ter seu medicamento incluído? Não, o processo ele não é pro forma, pelo contrário, ele é até bastante criterioso. E até conforme as últimas avaliações que nós fizemos, a maioria das solicitações não são aceitas. A questão das evidências, claro, as evidências são graduadas, né? Nós usamos uma classificação a respeito do nível de evidência, então se espera que para submeter um medicamento para inclusão na seleção, ele tem um grau de recomendação alto, né? Que essa recomendação, então, seja embasada por um nível alto dos estudos avaliando esse medicamento, então estudos preferencialmente de nível 1 ou nível 2. É muito difícil atualmente que se inclua um medicamento com base numa evidência mais pobre, né? Uma recomendação de especialista, enfim, a menos que não se disponha de uma evidência melhor e que realmente se defina que mesmo não se tratando de uma evidência tão boa, ela é a melhor possível e oferece algum benefício naquela situação. Mas, em geral, se espera, sim, que seja uma evidência de bom nível, de preferência que isso seja confirmado em mais de um estudo. Hoje nós já sabemos que apenas um ensaio clínico muitas vezes não é suficiente para comprovar a eficácia e principalmente a segurança de um medicamento. Então esse processo ele realmente é bem criterioso. E um outro aspecto é que também, além das evidências que são submetidas pelo proponente, a comissão também faz uma análise à parte das evidências disponíveis, dos estudos, o que há a respeito daquele medicamento na literatura, críticas, muitas vezes questões, aspectos de vigilância pós-marketing que não são vistos quando inicialmente naquela informação daquele primeiro ensaio clínico, daquele primeiro medicamento.
outras... existe muitas vezes, vamos ver, esse medicamento de repente foi avaliado aqui no nosso contexto, do ponto de vista de segurança, ou de... Né, foi feita uma tese de doutorado, enfim, vamos ver isso também, para evitar que seja uma visão enviesada. Né? Somente o proponente seleciona os artigos que ele acha que são os mais adequados para embasar aquela solicitação, e a comissão não vê o outro lado. Né? Então, sempre a gente procura ter uma visão o mais abrangente possível da questão. Ok. E uma questão como fatores econômicos? Vocês chegam a avaliar fatores econômicos? Porque agora está em voga essa questão de que tudo tem que se utilizar a farmacoeconomia, né? Às vezes colocam a farmacoeconomia dentro da questão de avaliação de tecnologias em saúde. Qual é a sua visão sobre isso? Claro. Não, o custo, ele realmente é um dos critérios a considerar quando nós avaliamos a inclusão de um medicamento em uma lista, em uma seleção. Sim. Então, sempre se avalia a eficácia, segurança e custo. Isso certo. Em relação ao medicamento, em relação a ele mesmo, para ver se o benefício dele justifica aquele custo, e também em relação às alternativas. Porque, de repente, eu posso ter um medicamento que, embora tenha um benefício significativo, eu tenho uma alternativa, muitas vezes já anteriormente disponível, que por um custo menor oferece o mesmo benefício. Então, é claro que a questão do custo tem que ser levada em conta, sim. E nós procuramos que isso seja sempre o mais contextualizado possível, porque é muito diferente analisar um estudo de farmacoeconomia feito na Suécia de outras vezes um estudo feito no nosso meio. Então, é claro que muitas vezes nós não dispomos disso, mas sempre que possível nós procuramos avaliar esse medicamento, né, verificar como é que esse medicamento foi avaliado, como é que ele se insere no nosso contexto, do ponto de vista da nossa situação econômica, né, e do nosso ambiente. Certo. E como a gente poderia proceder com medicamentos consagrados, como, por exemplo, ácido acetil salicílico? Se busca evidência, se não se busca evidência, o que se faz no caso desses? Hoje em dia, sempre nós devemos usar o melhor nível de evidência para embasar uma determinada situação. Então, é claro que existem evidências de diferentes tipos, como a gente falou, e às vezes a gente acha que toda a evidência é proveniente de ensaio clínico, e não é assim. Então, nós podemos ter um medicamento para o qual nunca foi feito um ensaio clínico, mas que, por controles históricos, enfim, pela história natural da doença, nós saibamos que aquele medicamento, ele realmente é eficaz, apesar de nunca ter sido feito um ensaio clínico. Mas, por exemplo, em determinada situação, você sabia que todos os pacientes morriam antes de haver aquela disponibilidade daquele medicamento, e que atualmente, com o medicamento, mesmo não tendo sido feito um ensaio clínico, que é possível ver que a história natural da doença mudou. É claro que isso é a última, é sempre, né, a última opção. Não devo incluir um medicamento simplesmente porque ele é consagrado. Até porque o que significa consagrado? Pode ser consagrado numa determinada clínica, pode ser consagrado pelo uso numa determinada doença, né? Pode ser consagrado pela experiência de um determinado médico, e isso é muito diferente. Né? Então, essa consagração sempre é uma coisa muito questionável. E até a questão de, por exemplo, o ácido acetil salicílico, para muitas situações, ele tem evidência de nível 1, é a melhor opção no infarto do miocárdio, né, na prevenção de AVC, então foi extensamente analisado. De repente, para algumas indicações, no uso como anti-inflamatório, enfim, ele possa não ter sido tão bem analisado, mas daí nós conhecemos o mecanismo de ação, nós conhecemos a plausibilidade biológica, esse medicamento já foi usado como controle em vários estudos, né? Então nós temos formas de avaliar, mesmo que a gente não disponha de um ensaio clínico randomizado para todas as situações. Porque se nós formos também esperar um ensaio clínico randomizado para todos os medicamentos, nós vamos ver que isso é uma minoria dos casos. Então, nós temos que procurar a melhor evidência sempre para aquele medicamento, mesmo que a evidência não seja disponível de um ensaio clínico. Como se sabe, muitas vezes para alguns tratamentos, temos a primeira e a segunda escolha.
Como vocês fazem para definir? Existe um processo nisso ou simplesmente fica à vontade de quem quer prescrever? Não, essa situação é variável. Pode ser que quando se inclui um determinado medicamento, no momento da inclusão já existe um protocolo anterior, um protocolo clínico, por exemplo, ou uma diretriz terapêutica, pode ser do Ministério da Saúde, enfim, em que já houve uma definição prévia das linhas de tratamento. Então, por exemplo, nós podemos ter uma primeira linha e necessitamos incluir uma segunda linha, porque existe uma demanda para aquela situação, e nós já sabemos, então, de antemão, que aquele medicamento é a segunda linha. Muitas vezes, no entanto, quem define isso é a própria comissão. Às vezes há essa necessidade de a própria comissão definir, porque pode acontecer de essa segunda linha ser uma segunda linha naquele contexto, naquela situação, naquela instituição. Certo. Tá? Então, por exemplo, nós podemos ter um determinado antiagregante plaquetário, em que o nível de evidência é o mesmo de benefício para uma determinada situação, o nível de evidência é o mesmo. Mas para a nossa instituição, nós sabemos que o preço de aquisição de um e de outro é diferente. Tá? Então, nós podemos eleger como aquele de maior custo, como uma segunda escolha, por exemplo, apenas em situações de intolerância ao primeiro. Tá? Ou então, nós podemos também definir, às vezes isso não existe já na literatura de uma forma tão clara, tão objetiva. Nós podemos definir, por exemplo, que um determinado medicamento é a primeira linha porque ele é melhor tolerado, porque ele interage menos com outras opções que são frequentemente utilizadas naquela situação clínica. Sim. Né? Então se faz a definição de que ele é a primeira linha. E a segunda linha, então, fica para situações de impossibilidade do uso da primeira, a segunda linha. Certo. Bom, agradecemos então a sua participação. Muito